Eu sou João Mascarenhas, sou advogado e estou acompanhando o prefeito Paulo, secretária de Meio Ambiente de Cabaceiras, onde eu trabalho na assessoria jurídica. Mas, senhores e senhoras, eu quero fazer uma rápida colocação, que em parte o assunto já foi levantado aqui pelo secretário de Meio Ambiente de Muritiba, James, que é uma colocação a respeito, senhor superintendente, da questão do aterro sanitário lá de Muritiba. E antes me dirigir ao professor Javier, para dizer que o que nós estamos discutindo aqui, voltando para o campo da psicologia, não é uma psicose, mas é uma legítima e saudável preocupação ecológica, que é fundamental em nossa vida. E nós estamos imersos em uma questão gravíssima. Inclusive, nessa última recomendação da ONU, a recomendação do secretário-geral da ONU insiste também na implantação e na efetivação da educação ambiental, que é uma forma de gerar e criar na atual geração, na futura geração, aquilo que a atual geração não está conseguindo responder. Precisamos formar uma nova geração para que tenhamos uma mudança efetiva nessa realidade que é gravíssima. E compartilho também com a colocação do secretário da Saúde, Raul Molina, porque em 2005 a 2007 eu também estive secretário da Saúde em Muritiba. Eu costumo dizer que eu sou João Mascarenhas, mas eu estive secretário, porque sabemos de tudo que envolve os cargos públicos. Mas, senhor superintendente, eu questiono a respeito da vida útil daquele aterro sanitário de Muritiba, que é da década de 90, e que, inclusive, deve causar espanto aos senhores, mas aquele aterro já acolheu até restos mortais que eram retirados do cemitério de São José de Itaporã, que é um grande distrito de Muritiba, e em uma administração caótica, perversa e irresponsável, deixou-se de recuperar e de construir e ampliar um cemitério para simplesmente transportar os restos mortais para o aterro sanitário de Muritiba. Isso entre 2003 e 2004, eu tive um embate naquela gestão com o apoio do Ministério Público e conseguimos paralisar aquela prática depois da assinatura de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, que também previa a adoção de algumas medidas naquilo que era o antigo cemitério, mas que ainda assim com o TAC foi descumprido. E quando assumi a secretaria em janeiro de 2005, implementei medidas e proibi aquela prática, o que a partir daí a gestão municipal acolheu. Mas o que eu pergunto, senhor superintendente, é a respeito do funcionamento daquele aterro. O secretário já informou, se sabe disso, que é administrado por uma empresa, o serviço é terceirizado. A coleta de lixo também em Muritiba é terceirizada. E aqui eu comungo com o Joilson, né? É fundamental, excelente a sua colocação, porque Muritiba perde uma grande oportunidade de gerar emprego e renda. Temos, sobretudo na cidade, uma população muito pobre. Temos bairros inteiros em Muritiba de pai de família que não tem a menor possibilidade de acesso a emprego e renda. E a grande quantidade de lixo, de resíduo sólido, que é transportado para o aterro de Muritiba, resultante, parece-me, de 6 ou 7 municípios, não passa por coleta seletiva, não passa por reciclagem e simplesmente é enterrado. Tá? Todavia, se trata de um programa de pesquisa e que não envolve uma base tecnológica. Nós não estamos falando disso. Nossa intervenção é na área social.
Portanto, um programa como esse, se ele vai ser real ou não, o fato é que nós temos no início da tarde já resultados preliminares para apresentar a todos vocês. Afinal de contas, um programa desse, que tem que ser sério, porque não podemos levantar o estímulo da população e deixá-los depois no limbo, tá? O fato é que nós temos que pensar programas voltados para a educação, formal, não formal, informal. É preciso pensar comunicação com as pessoas, é preciso fazer estudos de mercado, a caracterização da produção dos seus resíduos dentro da sua cidade. Em suma, esse programa tem pelo menos 21 projetos. Nós vamos começar a apresentar os resultados de alguns deles. Nós temos pessoas na equipe, como a professora Conce, por exemplo, que tem uma longa experiência enquanto pesquisadora da UFRB, dando apoio junto ao projeto Catarrenda, em funcionamento lá em Cruz das Almas. Nós temos a colega Isabel, que tem uma experiência enquanto administradora de ter visitado alguns aterros interessantes fora da Bahia, para discutir, por exemplo, as cooperativas, sobretudo, as incubadoras. Quantos negócios podem ser gerados? Estamos, nós, prefeitos, preparados para essa mudança econômica na nossa cidade? Então vejam que se trata de um projeto sério e nós queremos convidar todos vocês para apresentar parte desses resultados preliminares agora no início da tarde. Obrigado, professor. Quero passar a palavra à professora, à doutora Cibele. Ok. Então, vou passar a palavra para os senhores oradores para responder as questões que foram levantadas. Superintendente Raimundo Freire. Bom, inicialmente vou tentar responder aqui a pergunta da professora Camila, com relação à efetividade dessa ação relativa ao PMI. Bom, o prazo para a apresentação das propostas das empresas, dos interessados, é até o dia 23 de março de 2015. Nós temos até, do nosso planejamento, até junho, final de junho, para termos as respostas para as empresas. Tudo isso vai ser publicado, obviamente. Feito isso, nós vamos fazer uma rodada, a depender da proposta que foi apresentada, porque ele vai sugerir como é que vai ser feito esse arranjo com os municípios. Porque isso, a pretensão é que pelo menos nesses 5 lotes de municípios que envolvem esses municípios, são 92 municípios no total, isso vai se transformar numa PPP, numa participação público-privada. Como foi feito para o metrô de Salvador, como está sendo feito para a ponte Salvador-Taparica, do SVO, como foi feito o hospital do subúrbio, todos os PMIs que nós lançamos no governo do Estado se transformaram numa PPP. E nós estamos acreditando que isso também vai acontecer. Nós acreditamos que isso vai acontecer. Na formulação da pontuação de avaliação, numa reunião que nós tivemos com os captadores representados na Câmara Técnica de Saneamento, houve uma mudança na pontuação de notas que serão dadas nas propostas das empresas para fortalecimento da proposta de envolvimento dos catadores no processo. No processo. Isso foi uma demanda, inclusive, numa discussão que nós fizemos. Isso que nós estamos trazendo para aqui, nós levamos lá, nós discutimos lá com a Associação de Catadores. E o que a gente está querendo fazer, na verdade, porque a gente ganha tempo e elimina a reação posterior. Essa reação posterior pode simplesmente acabar com o projeto. Então, o que nós estamos fazendo nessa discussão é para que depois que a gente começar a deslanchar, o processo siga e que a gente realmente consiga dar efetividade a essa ação. E nós acreditamos que isso vai acontecer. Acreditamos mesmo. Para vocês terem ideia, nós fomos convidados pelo Tribunal de Contas do Estado. Aí eu digo, lá vem problema.
Vamos agora, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Agora nós vamos começar a apanhar logo. Sabe o que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado convidou o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, porque eles estavam interessados, que viu a publicação do PMI, em fazer isso também lá em Sergipe. Então foi uma surpresa muito grande, uma surpresa agradável. O Ministério Público também já se manifestou favorável, porque nós entendemos o seguinte: não dá para a gente fazer a mesma coisa sempre e achar que vai dar resultado diferente. Pelo amor de Deus, ou a gente vai inovar, vai buscar uma solução nova. Obviamente que a gente precisa, o Estado que eu digo, o governo do Estado, o município, nós precisamos estar preparados para fazer esse acompanhamento. Não dá para você fazer uma TPP e deixar a empresa solta, né? A gente precisa, de fato, ter o acompanhamento, a participação dos municípios, a participação do Estado e a participação da iniciativa privada. Acreditamos que nós vamos ter bons resultados. E isso é interessante porque não existe um contraditório com a proposta apresentada aqui pelo professor Javier e pela proposta apresentada pelo professor Jesus. Não existe. Com certeza que não. Agora, com relação ao aterro sanitário de Muritiba, eu vejo o seguinte: é óbvio que tem que existir a participação do Estado, mas isso efetivamente é uma responsabilidade dos municípios que estão envolvidos. É claro que, como nós estamos fazendo um trabalho de projeto que está sendo realizado pela Condé, o que eu vou fazer é o seguinte: no intervalo eu vou entrar em contato com o pessoal e vou verificar, porque todos os municípios serão contemplados.